Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui você vai ouvir muito sobre cultura, sobre ambientalização, sobre mudança de vida, sobre negócios, network e muito mais. Olha, hoje nós estamos com ele, que é o homem da minha vida. Calma. Apesar de Arthur Lima estar aqui no ambiente, eu estou falando daquele que me chama de bebezinha. Aquela que diz que eu sou a bebeinha dele. Me chama também de princesa. O Paulo é o meu príncipe, mas eu sou a princesa dele. Hoje nós temos o privilégio, né, Paulo, de ter com a gente o nosso pai, Paulo Oliveira. Seja muito bem-vindo, papi. Olá! Eu estou aqui. Como é que você está se sentindo, pai? Olha, sentindo bem. Que bom! Eu estou com meu coração batendo, com muita emoção, uma alegria muito grande, o privilégio de estar aqui em frente a minhas duas joias, preciosa, Paulo Henrique e Aline, que são os tesouros que Deus me deu. Já está emocionado, percebeu, né? É verdade. Eu falo, lá em casa a gente tem uma dificuldade, que toda vez que a gente vai falar do meu pai, a gente fala assim, o meu pai. Uhum. Aline, o meu pai tá chegando na sua casa. É sempre o meu pai, não é o nosso. A gente tomou pra nós esses ciúmes de quem é mais filho, né? De quem é mais filho. De quem é mais filho. Mas nós estamos hoje nesse programa maravilhoso. Eu fiz questão de estar aqui com vocês, porque está aí o Dia dos Pais. E nós honramos muito as mães. Nós sabemos que as mães são guerreiras, muitas levam nas costas os filhos enquanto mães solos. E a gente sabe de toda a força que uma mãe tem. E falando sobre toda a força que uma mãe tem, a força deveria ser do homem, que é o protetor, que é o provedor, que é esse lugar de fortaleza. Mas eu não quero só falar de fortaleza, eu quero falar de vulnerabilidade com vocês hoje. Eu quero conhecer a vulnerabilidade de ser pai. Porque eu imagino que seja o maior impacto da vida de um homem eu estar ali prestes a ter que desenvolver o caráter de alguém. Começando por você, pai. Como foi quando você se tornou pai da filha mais maravilhosa do universo? Pra audiência que não sabe, eu sou a filha mais velha, então eu tenho esse lugar maravilhoso. Mas eu imagino que tenha sido desesperador. A gente fala que é muito legal, mas a gente tá aqui pra falar a verdade também. Como foi saber que vinha aí uma filhota pro mundo e eu tenho que dar conta disso? Como foi pra você? É maravilhoso. Isso, eu fui pai muito cedo. Sim. Né? Aos 18 anos, eu fui pai. O neném. Eu e minha esposa casamos muito cedo, com 17 anos. Uhum. E, em seguida, Deus nos abençoou com a maravilhosa gravidez da minha esposa, que saiu essa preciosidade. Ai, obrigada. Desculpa, gente. Foi mal. Máculo aí, né? Que foi uma joia muito grande. E, com 18 anos... Eu e minha esposa, duas crianças, bem dizer, né? Verdade. E todos olhavam e falavam, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Mas Deus estava no controle de tudo. E eu, esse ano, fazemos 40 anos que estamos nessa jornada. Não quero falar a idade da Aline, mas estamos aí e tal. 40 anos que nós estamos completando de casado. Lindo. Que foi a maior riqueza da minha vida, foi encontrar minha esposa. Ótimo. E somos muito agraciados porque Deus nos enriqueceu com 3 filhos. Uhum. E essas 3 preciosidades vêm no tempo certo. Porque a Aline nasceu e depois de 4 anos, né? Uhum. 3 anos. 3 anos, o Jonathan enriqueceu. Foi nosso sonho, ter um casal de filho. Ai, tá vendo? E era o casal que veio? nós Ai, tínhamos que chato. empracado. Mas aprove Deus, foi providência de Deus. Que Presente de Deus. presente. Ai, é verdade. Não é como o mundo fala, errou o anjo, né? Não, o anjo acertou nossa casa. E presenteou com o Paulo. E nós temos esses 3 filhos que têm enriquecido as nossas vidas. Uhum. Mas me conta aí, então você tinha 18 anos, era um bebê, né? Com 18 anos a gente não sabe nada da vida ainda. E aí, de repente, você tem aí um serzinho berrando, chorando, com cólica. Como é que era isso? Como é que era pra você uma criança cuidando de outra criança? Porque de fato ainda era. E realmente, ali
desenvolveu muito rápido. Essa menina, ela é muito acelerada. Não sei se quem eu conhece imagino. ela, Aline, até hoje. Será? Aos 9 meses de idade, ela começou a falar. Então, se vê, 9 meses ela já falava e o tempo todo só cantava a música da Xuxa, pra lá e pra cá, né? Bel e Furlan, conta com você. Meu Deus do céu. E foi uma experiência tão maravilhosa. A gente corremos muito, trabalhamos muito. E nossa vida não foi fácil, porque, imagina, você com recém-casado, logo de cara, um filho. E hoje, por isso que os meus filhos não nos copiou, apenas o Paulo, né? Só o Paulo Henrique. A gente já vai entrar nesse mérito aí. Mas foi assim pra cá. Depois de 3 anos, com 21 anos de idade, que eu já era pai de 2 filhos. Hoje, a moçada hoje em dia quer assim, namorar muito, noivar pouco, casar, Nunca. só misericórdia. E nós fomos agraciados com isso tudo. Foi muito, muito Deu maravilhoso. conta. Foi demos desafiador, conta, mas deu assim. conta. Minha esposa sempre foi uma mulher guerreira, uma mãezona assim, Verdade. que ela é uma mãe Maravilhosa. extraordinária. Não tenho nada a falar que ela deixou a desejar. Ela foi 100% uma mãezona que soube criar muito bem os seus filhos. Aí o senhor vem, aí dizendo pra mim, eu era um menino, nós casamos e com pouco tempo de casados veio a minha primeira filha. E aí a gente vê outra criança com 18 anos, aqui Arthur Lima, que nem esperou. Ele já veio com um pacote com 2 Completo. hambúrgueres e alface. Se casou com uma bela dama que já veio com um bebezinho de 8 meses. Só que Arthur também tinha 18 anos. Arthur, por favor, conta pra nós. Quão desesperador foi isso, apesar de maravilhoso? Quão desesperador foi isso? Porque aqui a gente não quer passar azeite, a gente quer falar a verdade. É desafiador ser pai. É desafiador, com certeza. Só que eu me vejo muito na história do Paulo. Realmente, o que outros jovens estariam pensando aí em festas, em curtir ou, enfim, em fazer o seu futuro. Eu também fui pai, só que a diferença é que eu fui pai por escolha. Exato. Então eu tenho um filho do coração, que quando eu iniciei o relacionamento ele tinha por volta de uns 8 meses. Então praticamente só não vi nascer, mas todas as fases eu acompanhei. Então ali tem muito meu, eu só não, acho que até o DNA se bobear tá meu ali, viu? Deus transformou ali a genética. Mas é desafiador, é uma fase... Como era ver os amigos indo pra festa, indo talvez pras baladas, e estar ali cuidando de cólica e trocando fralda? Olha, o que vamos dizer que ajudou, eu sempre fui muito caseiro, sempre fui mais tranquilo, não era muito de bagunça, não era muito de sair. E o meu círculo de amizades também era nesse perfil. Então nós sempre convivemos juntos ali, amizades desde de criança, desde os 12, 13 anos. Então sempre aquele mesmo círculo de amigos. E era sempre muito parceiro, todo mundo. Então quando a gente pegava pra sair, era todo mundo. Ah, vamos no shopping fazer tal coisa. Vai todo mundo. Todo mundo dividia a criança Então todo também. mundo ajudava a cuidar. Legal. Um segura um pouquinho, outro vai um pouquinho. Porque Ótimo. todo mundo se encantou por esse menino Sim. logo de cara também. Mas eu vi todas as fases. Ao aprender a falar, ao aprender a andar, ao trocar de fralda. Enfim, e tem seus desafios, com certeza. Mas... No primeiro momento, te facilitou o fato de você não ser tão rueiro assim? Facilitou, com certeza. Só que o que eu trago hoje, que me serviu muito de inspiração, eu aconselho a não fazer igual. Audiência, 18 Sério. anos não, pelo Não, amor não. de Deus. Maneira, eu aconselho, cuidado. Não siga esse exemplo, porque... Mesmo porque apesar- é não ter uma vida, né? A gente começa a viver a vida da criança a partir do momento que somos pais. Apesar de ter sido maravilhoso, de ter sido um amor incondicional, tanto que eu já tive por ele praticamente à primeira vista, quanto ele também teve, já foi um amor muito rápido Mútuo ali. ali. Foi mútuo e instantâneo. Mas isso me ajudou a amadurecer. Então, Na força, né? na força, porque eu já tinha que sustentar ali a família que eu estava formando. Então eu decidi entrar nessa situação, eu decidi viver aquilo por escolha realmente própria, nada de
forçado, aconteceu, ficou grávida e agora vamos cuidar. Não, eu já decidi pegar ali pronto já. Mas esse amor transformou. Esse amor transformou nesse sentido também de amadurecimento. Perfeito. Então eu já fui buscar seguir profissionalmente, de já começar a conquistar a sua vida talvez andou um pouco mais rápido porque você estava com ele. Teve os desafios, acho que o pró e o contra. Porque ao mesmo tempo que me trouxe esse amadurecimento de, não, agora eu preciso crescer, eu preciso crescer tanto emocionalmente, eu preciso crescer profissionalmente, mas também me limitou em algumas situações. Porque aí era a questão mesmo dos deleites custos, de não ter filhos que a gente não tem, né? Exato. Eu estava ali no primeiro emprego, praticamente. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que estava buscando crescimento e posições de carreira, estava ao mesmo tempo dividindo o que eu ganhava com crescimento, com estudos e tudo. Vou comprar um videogame? Também... Não, vou comprar Não, fraldas. vou comprar fraldas. E aí nós passamos a bola para o João Henrique, que 1 ano antes era o bebê da família. E aí ele se casou, o bebê forçado, né? Porque ele já queria crescer e a gente mantinha ele nesse lugar. E aí se casou e com 1 ano nos agracia com a gravidez de João Vitor. Paulo, como foi pra você essa transição de ser o bebê da família, de casar e ser o homem da casa, e logo em seguida passar a perna em todo mundo e nos dar a maior preciosidade das nossas vidas, João Vitor? Eu falo que ser pai é um maior presente, porque a gente pode buscar vários títulos. Você pode ser formado, você pode ser um doutor, você pode ter diversas coisas. Só que só tem um título que você só ganha quando você realmente adquire um bebê como o João Vitor. Porque o maior título que eu tenho, literalmente, quem me deu foi ele. Quando ele nasceu, a partir do momento que ele nasceu, eu falei, agora eu sou pai. Eu falo, no primeiro ano, na semana que eu completava 1 ano de casado, a Nádia minha esposa, não estava muito bem. E ele falou assim, pode ser isso, pode ser aquilo, a gente nunca pensa que é uma enxaqueca. E aí ela começou a tomar diversos remédios para enxaqueca e tudo mais. Aí eu falei assim, peraí, mas será que não pode ser alguma coisa assim? E aí quando ela foi fazer o teste, já fazia 3 meses que ela tava grávida, né? Uau. E aí mais 1 ano de casado. E você fala o seguinte, Paulo, mas você foi pai cedo também. Sim, mas uma coisa que eu tava lembrando com a minha esposa essa semana, que a gente acabou de completar, entre namoro e casamento, 14 anos juntos. Uau! Tempo. E muito tempo. Mas eu demorei 2 anos e meio pra casar. Eu já relatei aqui no podcast que um dos meus desejos era ser pai. Tá bom que não era com 1 ano de casado. Mas... era um dos meus desejos. E eu fui o agraciado de dar o primeiro neto pro meu pai. E pra mim foi um privilégio, porque eu quis ser pai, realmente. Eu apresentei pra minha família, quando o João Vitor falou assim, tá a caminho esse pacotinho. E eu falei assim, mas vamos aqui, vai ser o primeiro, e vai ser o primeiro que vai honrar essa geração que vai vir pra agraciar todos os outros. E João Vitor, ele vem abrindo muitas portas. Desde que nasceu. E eu falo assim, o primeiro título que o João me deu foi de pai. E é isso que eu levo pra minha vida. Porque de todos os meus títulos, de todos os cursos, de todas as faculdades, de tudo que eu fiz, de todos os nomes que podem me chamar, o que me dá mais orgulho é ser chamado de pai. Mas é porque você não subiu de patente ainda. Quando você subir de patente, que você for o cara, o Big Boss, o chefe, o dono da coisa toda, aí você vai ser chamado de vovô. Então só Paulo Oliveira tem esse privilégio de ser chamado de vovô. E lá em casa eu tenho uma coisa de tipo, eu preciso falar com meu vovô. O que será de mim sem meu vovô? Eu tenho um ator na minha casa, a Globo está perdendo. Arthur presencia isso, ou é vovó ou é vovô, ele apela. Mas me conta, como é ser avô? Porque eu imagino, eu amo ser mãe, eu sou apaixonada. Quem convive comigo sabe o quanto eu sou apaixonada. Deve ser algo em mim ser mãe. Mas eu imagino que ser avó deve ser tão mais legal. Porque você não tem os pepinos, você só tem as coisas boas. Você só estraga. Como é ser avô, pai? Olha, eu via muito meus amigos
brincando, aqueles vô babão, a criança aprontando. Eu falei, que coisa mais chata. E eu olhava aquilo, né? Mas quando o João Vitor nasceu, e João Vitor, cada coisa que ele foi crescendo, fazendo... Amigo. Nossa, a gente desmancha. Esse final de semana eu tive o privilégio de ir com ele, mais o Paulo e a Nádia, nós fomos ver a exposição de carro antigo ali em Santana de Parnaíba. E ele perguntava, que carro é esse aqui? Que é aquilo outro? E a gente, né? Esse é tal carro, assim, assado. E por cada carro eu tinha uma história. E eu contava para ele. E ele gostava, e perguntava. E eu fiquei muito maravilhado. Então hoje, ser vô foi uma dádiva que Deus me deu, um presente. Porque desde quando o Paulo nasceu, ele pequeno, eu profetizava o João Vitor. Que lindo. Esse dia para trás eu falei que ele chegou em mim, vô, acabou lá o presunto, o queijo, a salsicha, vô. A geladeira, vô, tá só uma negação, hein? Falei, como assim acabou meu presunto e meu queijo na casa do meu vô? Na minha casa. Ele falou assim, sabe como é que é, né, vô? Eu chego lá, eu faço meu lanchinho, né? Ele assalta a minha geladeira. E aí eu falei pra ele, eu falei, sabe o que é, João? Quando seu pai era nenê, pequenininho, e ele teve um problema que ele precisava tomar injeção de hormônio. Todo mês ele tomava injeção de hormônio, porque os médicos falavam que se ele não tomasse, ele ia ser estéril. Então, toda vez que ele ia fazer lá em São Paulo, na Santa Casa, tomar injeção de hormônio, eu falava assim para ele, filho, olha, vá, não chore, porque você está preparando os meus netos. Uau! Então eu quero, né, lá na frente, tá cuidando dos meus netos. Então eu falei, João, eu sonhava você assaltando a minha geladeira. Que bom! Pode aí, assaltar. sabe que eles vão para casa, e eu corro no supermercado, não deixo só faltar, que não presta, só coisa boa, estragar. Yakult, Danone, salsicha. E esse dia, semana passada, ele estava doentinho, né? E o médico fez uma restrição de muita coisa que ele não podia comer. Sim, eu entendo. Aí ele chegou em mim, na minha esposa, e falou assim, vô e vó, eu tô precisando pra tua casa. Eu falei, mas por que, João? Eu preciso fazer aquele lanchinho que meu pai não deixa. E ele faz o lanche sarado. É X tudo que tem na geladeira. Inventa cada coisa, é verdade mesmo. E eu lembro a primeira vez que ele queimou lá, estragou a frigideira da avó dele, ele esqueceu o pão lá, torrou e precisou jogar a frigideira fora. Mas isso não tem dinheiro que paga. A liberdade, né, assim, que a criança tem nesse lugar meus pais, mas a casa do meu avô é minha também. E eu lembro de uma situação que João Vitor foi dormir a primeira vez na chácara com os avós. E não dormia por nada. E meu pai tentando de um lado e do outro. O que a gente faz? Aí meu pai falou pra minha mãe, amor, eu não tô aguentando. E como o Paulo Henrique ronca muito... Desculpa, tá? Desculpa, Paulo Henrique, te entregando. Como o Paulo Henrique ronca muito, o vovô cansou e dormiu. E aí a vovó tentando fazer com que João Vitor dormisse, na primeira roncada do vovô, o João Vitor tô seguro. Desmaiou. Pronto, tô seguro, o papai tá aqui de alguma forma. E acaba honrando. Mas aí, anos depois, vem mais duas preciosidades. E daqui a pouco vem mais uma menina, a primeira menina da família, tá Giovana. Chegando a Giovana. Poucos dias. Mas vem mais duas preciosidades com curtíssimo período de diferença, né? Que é Matheus Pierre, 7 meses depois, Rafael. E os dois, assim, se amam e se grudam. E é a mesma coisa, e quer o mesmo tanto de cheiro, tem que ser o mesmo tanto de beijo. Disputa Como avó. é que é ter um neto já bem avançadinho e chegar 2 bombonzinhos menores? Como é isso? Nossa, foi extraordinário. Porque o Matheus, ele quer copiar tudo que o João faz. Ele acha que ele é super adulto, né? Tudo que o João faz, o Matheus copia. Mas o Rafa copia o que o Matheus faz. Só Jesus. Aí os dois estavam assim, aí o Matheus, vô, mas ele não entende que ele já é. O Matheus Ele se acha rapaz. super adulto, 7 meses de diferença. E o Rafa fica lá. Mas, vô, o Matheus não quer brincar comigo. Eu falo, Matheus, desliga o celular e brinca um pouquinho com o Rafa. Tá bom. Ele deixa o celular assim, vai lá.
Já, briguei já. Não tem paciência. Não, mas ele fala, vô, ele não sabe brincar. Então, sabe, fica aquela... Mas é uma alegria muito grande. Preenche os que espaços. Eles ficaram aqueles 15 dias em casa, né? O Matheus e o João. João Vitor. E a minha esposa ficou assim, um ninho vazio. Porque ela... dedicar muito aos netos. Aí, quando foi foram embora eu tava assim, tipo assim, não vi a hora que os filhos chegassem. Odeio, essa manhã, aleluia. Manda Eles vão esses vir pais. amanhã. Mas quando chegou, Ficou vazio. silêncio é bom, não, isso mas faz aí... falta. E aí o Matheus, quando chega em casa, vai dormir, eu falo assim, e eu vou dormir na onde? Que ele dorme no meu lugar. Ele dorme agarradinho com a avó. E aí, eu vou sair do meu, ó, mostra o chão. No colchão, no chão. Ou no Meu sofá. Deus, perto da vovó. Mas é uma disputa maravilhosa, é Nós muito bom. estamos falando sobre nossa descendência e vamos falar sobre ascendência. E nós somos vítimas de outras vítimas. Nossos pais fizeram o melhor que puderam. Os nossos avós o melhor que puderam. E os bisavós o melhor que puderam. E assim por diante. Mas teve algum momento em que te fez falta ter mais a presença do seu pai? Ou teve algum momento em que a presença dele fez total diferença? Olha, eu vinha hoje, o que eu fiz com os meus filhos e faço hoje com os meus netos, tudo que eu sonhei. Que os meus pais separaram muito cedo, com 7 anos de idade, a separação, e nós ficamos cada um para um lado. Então eu fui criado com uma família no interior de São Paulo, passei muita necessidade, muito perrengue, mas eu fiz um propósito na minha vida, que os meus filhos não iam passar o que eu passei. Então, na medida do possível, eu sempre batalhei para os meus filhos ter o melhor. Eu não pude estudar, mas lutei para os meus filhos estudar. Eu sonhava os meus filhos estudando na Unip, porque eu via a melhor universidade de São Paulo, Você do Brasil. acreditou na propaganda e na falou propaganda, vai. vai, essa. É aí que eu quero. Mas aí, o que acontece? Eu chamava para pedir o tempo todo, é essa, e eu, crendo, e Deus me honrou. Eu tive o privilégio dos 3 filhos estar lá na Unip, recebendo um canudo que Deus honrou. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando, fazendo um serviço em São Bernardo do Campo. Descendo a Anchieta, eu passava beirando a Unip, uma bem grande que tem ali na Anchieta. E eu parei o meu carro, estendi as mãos e disse, essa faculdade vai formar os meus filhos. Uau. E glória a Deus, graças a Deus, os meus 3 filhos estudaram na Unip. Podia ser em Uninove, podia ser em outra faculdade, mas foi aquela que eu desejei. E graças a Deus, Deus me honrou por esse. Eu sou muito grato ao Senhor. Eu não tenho estudo, mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho Deus na minha vida e Ele tem me honrado através dos meus filhos, porque a Bíblia diz, é bíblico, que a glória dos filhos vão para os pais. É isso mesmo. E eu tenho sido gratificado, eu tenho sido muito abençoado por ter os meus filhos e ser bênção na minha vida. E você, Paulinho, teve algum momento que você quis chorar pro pai? Você quis falar, pai, socorro, pelo amor de Deus? Me conta. Eu lembro do meu pai sempre trabalhou muito. Meu pai tá aqui, é uma das pessoas mais trabalhadoras que eu falo que trabalha inteligente mesmo, porque meu pai, ele trabalhou para nos dar um futuro melhor. Só que tinha certos momentos que justamente por causa do trabalho a gente sentia falta. E eu lembro que quando eu cheguei, meu pai, ele trabalhava com manutenção, e quando eu cheguei com meus 14 anos, eu quis trabalhar com meu pai, não porque eu queria dinheiro. Claro, o dinheiro era um bônus, gente, não podia ficar sem o dinheiro. Mas porque eu comecei a viver e ver o que meu pai falava, que ele falava que estava trabalhando para trazer o sustento para nós. Sim. E eu falei assim, mas eu quero meu pai, eu quero estar com ele. E quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu falo que foi um privilégio, porque faz, nossa, 14 anos, trabalho infantil não. Pra mim era um privilégio. Porque foi ali que eu identifiquei o pai maravilhoso que eu tinha. Porque eu via muita gente querendo ser meu irmão. Tipo assim, isso aqui é meu pai. Gente, se você pensar, pelo Brasil tem uns 50 irmãos. Tudo adotado. Mas se você olhar, até a Miriam que entra na nossa família. Por A causa Miriam, desse ela pai, falou que ela não quer, ela falou que ela já é Já filha, é. acabou. Pertence.
Só que eu lembro de uma vez que eu acho que na entrevista, eu fui fazer uma entrevista, minha primeira entrevista de emprego. E na empresa que eu fui fazer entrevista, meu pai, ele prestava serviço. E o rapaz me fez uma pergunta e falou assim: olha, eu não sei se a gente vai poder ficar com você porque seu pai presta serviço aqui e pode gerar um conflito. O que você acha disso? Aí ele falou assim: nunca gerará um conflito. Porque eu trabalho muito bem com meu pai. E eu comecei a falar em tudo que eu fazia com meu pai. Porque eu trabalhava com meu pai na obra e trabalhava com meu pai na igreja. Eu falei assim: porque eu ajudo meu pai nisso. E eu sei separar. Porque quando ele me chama atenção, eu sei quando é profissional, eu sei quando é pessoal. E ali, eu acho que eu passei, sem brincadeira, na minha entrevista, falando uns 10 minutos só do meu pai. Uau. E quando eu saí de lá, eu saí com a garantia do meu serviço, mas eu sabia assim: olha, eu não percebi o quanto meu pai tinha me ensinado. Importante. Forte isso. E ali eu dei valor. Eu acho que eu nunca falei isso pro meu pai. Tô falando pra ele agora ao vivo. Glória a Deus. E ali eu senti que eu honrei meu pai. Por quê? Porque meu pai conseguiu aquela entrevista pra mim. Só que ele me conseguiu entrevista. Quem tinha conseguido um emprego era eu. Foi E eu isso. consegui um emprego por causa Pela do meu relação. pai. Deu carteirada, não tem nem vergonha na cara. Já de Você antes, sabe né? quem é o meu pai? E você, Arthur, teve algum momento em que fez falta? Que você queria ter pedido socorro pro seu pai? Sim, teve momentos exatamente na mesma situação que o Paulo falou. Meu pai trabalhou muito, ele sempre trabalhou muito para dar o sustento. Então meu pai trabalhava na construção civil. Então nós, quando viemos para São Paulo, ele trabalhava às vezes em outro estado, em outra cidade, e passava 15 dias, 3 meses fora de casa, morando em alojamento e trabalhando na construção civil. Então eu não tive esse contato tão direto, principalmente na primeira infância, com meu pai. Mas isso até trouxe, sim, algumas dores que depois eu vim tratando. E hoje eu olho, eu enxergo e eu vejo o quão maravilhoso meu pai foi na minha vida. Porque tudo que eu aprendi em caráter, em honestidade, em ser correto, eu aprendi com ele. Porque meu pai sempre foi o homem mais correto que eu convivi. Ele teve todas as situações, teve diversas situações que poderiam gerar uma situação difícil. Nós sempre tivemos uma vida escassa, assim, financeiramente escassa, principalmente na mudança, quando nós saímos para ter a nossa casa própria. Então foi uma casinha de 2 cômodos que foi construindo ali tijolinho a tijolinho, e foi muito do fruto do suor dele e da minha mãe para construir um teto e dar uma vida confortável para nós. E na época, às vezes, só queria meu pai, só queria uma proteção, só queria alguém para passar um final de semana, para brincar, para fazer alguma coisa, como eu via outras crianças terem. Mas depois eu fui ver que tudo que ele fez por amor à família. Então hoje eu sou muito grato ao meu pai e eu vejo que eu replico isso. Então eu tento passar esses ensinamentos para o meu filho, principalmente nesse lado de seja correto naquilo que você vai fazer, faça o melhor quando você for fazer alguma coisa, porque eu aprendi a ser correto, a ser Aprendi a ser homem. Homem, total, com meu pai. Qual é a memória, vou perguntar para os três, qual é a melhor memória que você tem com seu pai? Olha, eu ajudava muito meu pai também, Paulo. Um pouco até antes. Meu pai, ele trabalhava, tinha a profissão de soldador. Então, para complementar um pouco também a renda, às vezes final de semana, quando ele não estava trabalhando, em casa ele pegava o que chamava de bicos. Então, alguns trabalhos extras para ir arrumar um portão de alguma casa, ir fazer alguma grade, fazer alguma coisa pela redondeza mesmo. E eu sempre ia com ele. Então sempre estava ajudando para segurar alguma coisa, para qualquer coisa, um parafuso, alguma coisa, então sempre estava com ele. Isso com 8, 10 anos, já estava ali ajudando da forma que eu podia, mas estava ajudando. Mas era uma conexão. Então isso hoje eu recordo, na época eu não gostaria, preferia estar brincando, preferia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas hoje tem Mas hoje eu honro isso, porque era um momento de conexão com ele. Eu aprendi muito também nisso, a me virar, a fazer de tudo um pouco. E eu tenho essa lembrança bastante dessa conexão, dele me levar e a gente estar sempre junto. E você, pai, qual a lembrança que você tem com o seu pai?
Olha, hoje meu pai está com 97 anos, em setembro faz 98. E ele está numa fase que eu falo para ele, pai, se levanta a mão, Jesus puxa. Ainda bem que o senhor que está fazendo a piada. E aí eu falo assim, pai, mas nessa idade toda, Jesus não te chamou? Ah, se ele chamou, eu não escutei. Ok. Mas, brincadeira à parte, com a separação dos meus pais, eu morei uma época com meu pai, uma época com minha mãe, e meu pai sempre foi um homem guerreiro. Eu tenho que aprendi só tirar a essência. Dificuldade todo mundo passa. Todo mundo tem uma história difícil. E a minha não foi diferente. Mas meu pai sempre lutou para nos dar o que ele podia. Ele sempre foi ajudante de pedreiro, trabalhando em obra, carregando peso. Eu lembro que ele trabalhava longe, ele tinha uma bicicleta que era o meio de locomoção. Então era muito difícil. Mas meu pai, uma coisa que ele deixava pra gente, ele falava quando... Se não chegasse com um prego enferrujado em casa, ele perguntava, onde veio isso? Ah, não achei em tal lugar. Vai devolver. Honestidade em primeiro lugar. Ele ensinou uma coisa, caráter. Honestidade. Hoje em dia o menino chega com celular, com iPhone, com não sei o quê. Onde foi? Ganhou. Pô, não ganhou de quem? E isso meu pai tinha sério. Ninguém dá nada pra ninguém se nem tem um interesse. Se alguém tá te dando uma coisa, ele vai querer alguma coisa e troca. Então ele falava assim, não aceita. Porque é melhor vocês ter o arroz e o feijão, mas honesto, de que o bife que vai sair caro. Então, graças a Deus, meu pai tem essa virtude que eu tenho assim, que ele nos empracou assim a nossa vida. Olha, seja correto, seja honesto. Fez algum compromisso? Cumpra. Ainda que toma prejuízo, mas cumpra com aquele compromisso. Uau. Então essa situação eu trago assim porque foi muito forte eu ver isso. Hoje como pai, como avô, eu consigo tirar essas essências. Porque Perfeito. como filho assim, nossa, meu pai tal, me deixou, tudo bem, teve alguma situação. Hoje eu entendo que a vida é cheia de altos e baixos. Mas nós temos que aproveitar o momento da vida. Hoje você está em evidência. Opa! Vê com quem você está conectando, porque na hora que você estiver na descida, alguém vai te socorrer. É verdade. Então esse Caráter. é uma gratidão que eu tenho pelo bom caráter que meu pai me transmitiu. E eu acatei, porque às vezes outros pais que mas se o seu filho não acatar, Não adianta nada. não vai resolver. Ouvindo vocês falarem, eu vejo o quanto eu e meus irmãos fomos, de certa forma, Nutellas. Apesar dos meus irmãos trabalharem com meu pai e tudo mais, nós realmente tivemos pais curados. É interessante. Meus pais não eram curados, mas agiram como se fossem. Então, apesar de tanta dor, apesar de tanto espancamento, minha mãe nunca foi de nos espancar. Apesar de que nos corrigiu muitas vezes. Mas nunca foi nesse lugar, como aconteceu com ela. O senhor também, apesar de ter sido abandonado, apesar de tantas dores, você nunca foi de fazer esse tipo de coisa com a gente. O senhor nos corrigiu, o senhor chamou na conversa, o senhor às vezes era mais firme, mas nunca foi abusivo, nunca foi invasivo. O senhor sempre foi um homem de caráter. Eu sempre disse o quanto eu era orgulhosa. Eu sempre digo o quanto eu sou orgulhosa. O que o Paulo fala sobre os irmãos é verdade. Porque eu via que os meus amigos queriam ser filhos do meu pai. Ai, meu maior sonho, Aline, era ser filha do seu pai e da sua mãe. Nossa, como eu queria... Eles nem não eram pra ser nossos irmãos. É pra ser no nosso lugar. Nossa, mas o meu sonho... Aí eu lembro que um dia... Eu dava 10 horas da noite e eu, como descendente de índios, pela lua eu sabia o horário. Eu falava assim, gente, olha, faltam uns 20 minutos pra eu ir embora, tá? Aí quando, olha, agora são 10 horas. Aí minha mãe gritava, Aline, ou meu pai, Aline. Eu falava, poxa vida, eu nem posso ficar mais tempo na rua. E aí eu era super revoltada com isso, né? E um dia minha amiga falou assim, sabe, Aline, se eu ficar 2 dias fora, minha mãe nem pergunta onde eu estou. Meu sonho era poder ouvir minha mãe me chamando na rua.
E aí aquilo mexeu tanto comigo, eu comecei a ressignificar através dos meus amigos o cuidado que os meus pais tinham comigo, que era muito maravilhoso. E eu sempre fiz a volta pelo histórico de dor, de sofrimento da criação dos meus pais, eu sempre devolvi isso pra eles. Então era, eu vou na esquina da esquerda. Mudei de ideia. O pai, mãe, eu tô indo na esquina da direita, tá? Tô mudando de ideia. Eu lembro que uma vez nem tinha esse negócio de celular e tudo mais. Minha mãe me permitiu ir ao McDonald's. E a gente veio no McDonald's aqui de Alphaville. E aí mudamos de ideia. Vamos no Burger King, que era em outro lugar. Eu fui no orelhão e liguei, mãe, eu tô indo no Burger King. Porque eu pensava assim, minha mãe já sofreu tanto na vida. Ela não pode ter uma surpresa ruim comigo. Aí são as consequências que tem da gente honrar a nossa história. Mas, apesar de eu não ser pai aqui na roda, eu vou falar como se meu pai não estivesse sobre as memórias maravilhosas que eu tenho com meu pai. E uma delas é eu sentada no colo dele. Ai, vou chorar. Eu sempre choro. Já me colocaram como a Aline chorona do time. Eu sentada no colo dele, ele me dando gemada. Eu era bem pequenininha. E eu me sentia tão protegida. Eu era tão feliz naquele lugar. Meu pai pode me fazer isso poucas vezes, mas marcou. É quando eu falo assim pros pais, gerem memórias. Chamem seus filhos pra cozinhar juntos. Um dia que você gerou memória, uma brincadeira que você fez vai ficar pra sempre. Você não vai ter outra oportunidade de gerar memórias. E meu pai tem uma característica muito linda. Que eu comecei a despontar. Eu era uma pessoa... Apesar de que eu sempre me destaquei, graças a Deus, nas coisas que eu sempre fiz. Mas eu comecei a despontar, então eu comecei a ser entrevistada. E isso me assustava um pouco. Então a primeira vez que eu fui ser entrevistada num podcast... Nem era bem um podcast, na verdade, mas era uma entrevista pro YouTube. E aí eu fui ser entrevistada e me deu uma ansiedade, assim. E aí o meu pai falou pra mim, você vai dar certo. Fique em paz. Você vai falar tudo corretamente. Vai dar tudo certo. Sabe por quê, filha? Porque eu tô falando que vai dar certo. E aquilo ali entrou dentro de mim. Eu falei, vai dar certo. E eu fui, fiz a entrevista. E aí depois meu pai me levou na Cir TV quando era em outro lugar, pra eu ser entrevistada pela Gabi. E tantas outras coisas aconteceram. Muito provavelmente, daqui a um tempo, o meu pai vai estar me vendo sendo entrevistada em outro país, porque a gente já está organizando isso. E daqui a pouco meu pai vai estar me vendo ser entrevistada nas TVs. Ele vai estar nos bastidores vendo a filha dele. Mas sabe o que vai acontecer quando for entrar? Eu vou pedir a bênção e ele vai me dizer, vai dar certo. Porque isso, tá um pai levanta o caráter de um filho. Lindo. Aí meu pai tem uma habilidade que é ele fazer uma coisa. Quando eu não estava casada, agora Arthur tem esses peitos aí de bombado, tá resolvendo. Meu pai tá enciumado, viu, Arthur? Nossa, nunca mais me chamou, só o Arthur agora. Eu guardo espaço. Mas quando eu estava ali tendo talvez um nível de ansiedade, de que talvez não desse certo, ele ia na minha casa e me abraçava só pra eu ouvir o coração dele. Eu sabia que ia dar certo. Faz conta que ele não tá aqui, tá? Mas e você, Paulinho? Quais são suas memórias? Quais são suas memórias? Eu digo que a gente carrega certas coisas que a gente nem imagina que carrega até precisar. E hoje eu falo que eu carrego uma coisa do meu pai que eu não imaginava que eu carregava até precisar, que é o que? A fé. Mas eu falo não somente a minha fé, que eu falo a minha fé, mas o poder de despertar a fé nos outros. Porque lá atrás a gente passou por certas dificuldades e eu confiava muito no meu pai. Quando meu pai falava assim, olha, o pai tá saindo e vai voltar com dinheiro, ou vai voltar com a carne, ou vai voltar com alguma coisa pra comer, ele despertava a fé em mim. E ele falava assim, olha, quando eu voltar, eu vou ter. E eu orava, Senhor, abençoa porque meu pai vai ter. E ele estava despertando para que eu tivesse fé. Porque ele falava assim, eu vou, mas você fica aqui orando. Convidava pra guerra, né? Exato. E uma coisa que eu falo hoje, e tem gente que pensa que é meu, mas eu já deixo bem claro, é do meu pai. Aonde eu chego, eu falo sempre um slogan do meu pai, que é, a bênção é grande.
E por que eu falo isso? Porque, primeiro, eu acredito que quando eu levo isso e eu desperto isso nas outras pessoas, eu estou levando um pedacinho do meu pai. E quando eu falo pra alguém assim, olha, você quer uma benção pequena ou uma benção grande? Eu uso isso até pra desafiar as pessoas a usar o tamanho da fé dela. E isso era que meu pai fazia muitas vezes comigo. Porque um dia, quando eu estava na nossa empresa, na Chupa Forte, e a gente estava à beira da falência, meu pai tinha sido consultado com um rapaz e ele disse que a melhor solução pra nós era fechar. Quem puxou a bola falando assim, a gente não vai fechar, mas esse negócio vai crescer, foi meu pai. Meu pai chegou pra gente assim, ó, isso aqui vai crescer porque isso aqui é promessa de Deus. Então não era só a fé dele, ele estava despertando em nós a nossa fé. Então cada vez que, às vezes, algumas pessoas chegam até mim e me agradecem porque eu falei alguma palavra de Deus, ou através de uma mentoria minha, eu despertei algo grande nela, eu percebo que eu estou carregando o que meu pai me ensinou. É despertar a fé, não somente a fé que está em nós, mas a fé dos outros. E por isso eu falo o seguinte, quando eu chego em qualquer lugar que eu falo que a bênção é grande, é porque eu ensinei, eu aprendi, melhor dizendo, com meu pai, a ter uma fé grande. Uau, que lindo. E aí, a gente vem homenageando esse pai, né? Os pais através do nosso pai aqui. Esse que era corintiano roxo, agora é um corintiano normal, só não é roxo, não é doente. Mas era um corintiano roxo. Jurava que eu ia ser um menino, achava que eu seria um jogador de futebol, porque eu chutava muito a barriga, ele falava meu jogador, passava a mão na barriga da minha mãe. Não dei certo no futebol, foi mal, pai. Mas desse lugar de não servir a Deus, mas então Deus te chamou. Como foi? Porque assim, uma coisa muito certa é que um ateu é alguém órfão de pai terreno. Um agnóstico precisa ter curas com o pai terreno. Quando isso acontece, a cura com Deus é natural. Porque as pessoas têm muita orfandade divina. Porque são órfãos de pais vivos na terra. Então, a conexão de um homem com a espiritualidade era de extrema importância na gestão de um lar. Como foi que você encontrou Jesus? Que você aceitou Jesus, se assim podemos dizer? Foi uma forma muito tremenda, porque o meu sonho é ter um compadre. Você é um compadre, tinha comprado, minha filha nasceu, só que a minha esposa disse, minha filha, eu vou entregar ela a Jesus. E aí fomos na igreja e o pastor apresentou. Eu falei, não vamos batizar minha filha? Não, ela é de Jesus, não batiza. E ela trouxe para dentro da Bíblia o que eu tinha que fazer. E nesse dia ali o pastor trouxe uma mensagem e aquilo falou no meu coração. E nós, novo, discutia muito, porque nós tínhamos muita escassez, muita dificuldade. E um dia nós discutimos, eu e ela. E ela foi para casa da tia dela e ela queria, não, tem que voltar para a igreja. Falou, se você for para a igreja, vai morar na igreja, que eu não quero saber de crente de jeito nenhum. Mas naquele dia, o inimigo colocou no meu coração para me tirar minha vida, porque nada estava dando certo. Tinha sido abandonado e nada estava dando certo. Mas quando eu cheguei em casa, uma voz falou comigo, a solução é Jesus. E eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. E aí, eu escrevi um bilhetinho, porque esses 40 anos atrás não tinha celular. Nós tínhamos eu escrevi um bilhete, deixei em cima da mesa e falei para ele, olha, eu fui para a igreja. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, eu tô indo para a igreja, que eu quero ouvir a palavra. E quando ela chega, eu tô saindo, fechando a porta, ela chega com a Lília no colo e disse, eu voltei para Jesus hoje. Uau. Se você quiser ir para a igreja, você vai. Se você não quiser, a minha alma tem que prestar conta a Deus. Então eu tô indo para a igreja. Ela falou, já estou pronto. E nós fomos. E naquele dia encontramos Jesus, com 19 anos. E ali a minha vida começou a mudar, a ressignificar. Porque muito tempo da minha vida, quando eu estava lá
abandonado, longe dos meus irmãos, dos meus pais, eu tinha vontade de ter um abraço. Eu tinha vontade de encontrar meus irmãos, de ver, receber um abraço. E Deus me deu esse dom de abraçar pessoas. Uau! Abraçar pessoas, e eu tenho um prazer. Eu abraço, eu beijo, eu tenho as pessoas com muito carinho. Quantas pessoas me falam assim, eu queria ter um abraço todo dia. Tempo atrás um amigo ligou e falou assim, olha, Paulo, eu falei para minha esposa, se eu pudesse eu te abraçava todo dia, porque todo dia que você me abraça, o meu dia dá certo, as coisas acontecem, porque você tem um abraço sincero. E algumas pessoas interpretam, mas antes eu ficava muito preocupado com isso, porque as pessoas, a pessoa abraçando, que negócio é esse? Eu tenho um prazer, eu abraço desde criança, adulto, velho, mulheres, senhoras, e isso é um dom que Deus me deu. E quando foi um dia, a esposa de um amigo meu, ela estava em casa, eles são da congregação, e ele é muito meu amigo. E ele estava tomando banho, de repente eu mandei uma mensagem para ele, e aí o celular apareceu assim, que eu enviei uma mensagem. Ela viu o celular e falou para ele, bem, quando você voltar do culto, eu preciso falar algo sobre esse rapaz. Ele falou assim, o que houve? Não, depois te falo. Quando ele voltou, o que aconteceu? Ela falou assim, eu estava aqui, de repente seu celular apareceu uma mensagem e veio Paulo Benção, porque meu apelido é Paulo Benção. E aí, Deus falou comigo que Deus deu um dom para ele. Manda dizer para ele que Deus deu um dom para ele, que ele abraça as pessoas e as pessoas são curadas, as pessoas são transformadas. Eu não conheço ele, mas Deus manda dizer que você fala para ele, não pare, porque cada abraço que ele está dando, o diabo está sendo derrotado, vidas estão sendo transformadas e o nome do Senhor está sendo glorificado através de cada abraço que ele dá às pessoas. Então eu tenho um prazer. Aí que eu falei assim, jamais, Satanás queira ou não queira. Quem gosta, me abraça. Aí eu falo que nem Senhor, você tem 24 horas para me soltar. E tem sido maravilhoso. O dom de curar. No veneno está o antídoto, na dor está o remédio. E foi isso que eu já vi diversos testemunhos, pessoas que foram curadas de câncer porque me deu um abraço. Uau. E isso não tem dinheiro que pague. Não tem. Não e tem. é por isso que todas as manhãs eu falo assim, na empresa não é pai, é seu Paulo. Uhum. Mas quando ele chega, a primeira coisa que eu faço é bênção, pai, dou um abraço e um beijo nesse homem. É muito importante, isso é lindo. Os meus irmãos sempre fizeram isso. Porque é natural, né? A menina ter essa conexão com o pai. Aliás, pelo menos deveria ser natural. Mas os meus irmãos também, isso sempre foi muito bonito dos meus irmãos. Independente de onde eles estejam, eles vão lá, beijam e honram o meu pai. E aí nós temos o Arthur, que tinha esse distanciamento com a vida espiritual. E de repente foi se encontrando no processo. Uhum. E do nada, quando eu vejo o Arthur tá indo lá, o general tá chamando e o Arthur tá, bora, vamos lá, general, eu tô aqui. Como que se deu? Como é que se deu esse seu processo de cura enquanto masculino, ferido, esse processo de cura paternal e esse processo de cura divinal? Como é que foi pra você, Arthur, a sua jornada? Olha, vem bem do que você comentou agora há pouco sobre a paternidade terrena também. Como eu sentia um distanciamento por essa situação de meu pai ter sido ausente, ter trabalhado muito, mas eu não sei, eu acho que ali eu fiquei um pouco meio desconexo realmente desse elo. E tem uma outra situação que, além de eu ter sido pai por escolha cedo, tem o meu outro garotinho, que é meu biológico, Noah, que veio 9 anos depois, do Luiz Vinícius. E eu fui pai solo. Então eu criei os dois sozinhos, separei e fiquei com eles. E criei, então eu entendi assim, eu sou a única coisa que eles precisam. Eu sou o suficiente. Eu sou sozinho, não tenho ninguém. Exato. E ali eu quis... eu acho que um pouco dessa minha desconexão também, eu pensei, não, só preciso eu ser suficiente, eu faço tudo, eu dou o amor que precisa, eu vou dar todo o sustento que precisa, tudo que eles precisarem é só comigo que eles vão contar. E realmente, na realidade, é totalmente diferente, né?
realidade é outra. Eu tenho minha mãe que sempre me ajudou muito, então apesar de você falar, sou pai sozinho, mas sem ela eu não teria conseguido também, acho que metade do que eu consegui. Essa rede de apoio faz diferença. Mas mesmo assim sempre tive essa dor, sempre tive essa desconexão de eu vou ser diferente. Eu não tive tanta conexão assim com meu pai na infância, eu não tinha memórias de brincadeiras, de coisas mais entre pai e filho mesmo. Tinha esse momento de trabalho, mas aquele de diversão, de o que você entendia por amor, você não tinha como... Não, entendi como trabalho, como uma forma de árdua, na verdade, de lidar para trazer o sustento. E eu falei, não, com meus filhos serão diferentes. Então eu vou ser tudo que eles precisam. E quando eu fui quando eu fui entendendo isso e enxergando esse meu distanciamento que eu tinha com meu pai lá atrás, por achar que ele era ausente, e depois eu fui entendendo que ele me deu tudo que ele precisava, eu comecei a me reconectar. Então eu comecei a ver o mundo através de outros olhos. Comecei a honrar definitivamente meu pai, a tudo que ele fez, a todo o sacrifício que ele fez, porque aí eu comecei a pensar, falei, cara, se meu pai largou a família, largou tudo, trabalhava dia e noite, às vezes 24 horas, 48 horas por dia, para trazer o sustento, para me dar um lar confortável, para me dar comida na mesa, se isso não é amor, o que mais é? Então, aí eu fui me reconectando e aí fui me reencontrando também com Deus. A partir deste momento também, eu fui enxergando a paternidade divina também com outros olhos, porque eu comentei em outros episódios anteriores, eu sou muito questionador, sempre fui, então sempre quis ver um sentido em tudo, então tudo que acontecia eu queria uma explicação, eu queria uma lógica naquilo, e na parte espiritual não achava essa lógica, eu não achava uma explicação científica, uma explicação real para aquilo. E começava a questionar, falava, não, isso aí estão fingindo, não é por aí, pode ter acontecido, mas está aumentando um pouquinho, até começar a viver o inexplicável. Uau! Então fui vendo, isso aí tem sentido. Isso acontece de verdade, isso é muito louco. Doido isso. E não teve como mais escapar. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E outro ponto, até para resumir rapidinho, para não se estender, e Deus sempre esteve presente, porque eu já passei por muitas situações, inclusive acidentes de trânsito, mesmo que olhava assim e falava, como aconteceu? Isso é assim um arranhão, ileso, falava, não, impossível, não ter acontecido nada. Praticamente já quase entrei embaixo de 2 caminhões, porque eu dormi no volante, e quando eu fui ver, passei raspando no caminhão, falei, poderia ter entrado lá de baixo, não estaria mais aqui. Tudo isso foi livramento. Sim. Então assim, sempre Deus teve um cuidado especial comigo. Assim como você não enxergava o que era amor do seu pai, você também não enxergava a presença de Deus. Exato. E a partir do momento que eu enxerguei de um, comecei a enxergar do outro e ver o quanto ele me protegeu, o quanto ele sempre esteve presente na minha vida. Que lindo isso. E Arthur, que era então agnóstico, agora é assim, Paulo. Vai dar certo, vamos orar, Deus vai fazer, acredita, tenha fé. Às vezes tem mais fé do que eu. Isso é um homem curado, né? Nada como um homem curado. E você, Paulo? Quais foram as suas experiências com Deus? Você já nasceu nesse lar cristão, mas tem alguma situação pontual que você viveu enquanto homem com Deus? Sim. Ser pai me inspirou muito a mais conhecer de Deus. Por quê? Porque quando a gente entende que, pelo menos para mim, fez muito sentido o preço que Deus, como pai, teve para nós considerarmos ele como pai, porque dar seu filho Jesus Cristo por nos amar foi um preço terrível. Só que pensar no preço que meu pai pagava para que nós tivéssemos comida na mesa me fez refletir o que era realmente ser pai. E eu só dei valor nisso quando pai novo, né? Eu tive um privilégio que no meu chá de bebê a gente ganhou 540 fraldas. Isso que é amor. Então, graças a Deus não faltou fralda. Só que faltou outras coisas. E quando eu vi faltar certas coisas pro meu filho,
me fez entender o quanto amar te faz sair de casa. Porque muitas vezes você fala assim, não, porque amor eu quero ficar com meu filho aqui. Não. Você fala, por amar ele eu vou sair e vou conquistar. Por amar meu filho, eu vou trabalhar e vou prosperar porque eu quero dar um futuro melhor pro meu filho. E eu entendi quantas vezes meu pai precisava sair de casa. Quantas vezes ele virava a noite trabalhando. Porque ele falava que aquilo ali era pro nosso futuro. É isso. E aí eu entendi mais o amor de Deus. Mais o que era o amor do pai pra mim. Quando eu falei assim, ó, apesar de amar ficar com meu filho, gente, eu sou apaixonado pelo João Vitor. Mas quantas vezes eu saí de casa pra ganhar dinheiro, pra trabalhar, pra prosperar. Não porque eu não queria ficar com meu filho, mas porque eu queria o melhor dele. Uau. Isso é tão forte, que assim, o nosso pai, ele tem essa influência, inclusive, na vida do Jonathan, que não está aqui para estar falando isso. Mas como é importante, né? Esse homem que, então, leva os filhos para fazer acontecer, leva no peito, leva nas costas. E você falando sobre ter que sair, né? Quem ama, sai. Quando eu estava para ir para Angola, me veio uma dor muito grande. Essa era a primeira vez que eu ia ficar tanto tempo longe do meu filho. E eu cheguei na escolinha, Dia das Mães, aí ele já coloca aquelas músicas melosas pra você já começar a chorar antes. Eu, que já quase não choro de emoção, já fiquei super mexida. E o Rafael, o filho do Jonathan, estuda na mesma escolinha. Então eu sentei do lado do Jonathan, aguardando começar o evento. E quando começou as músicas, aquilo bateu, foi uma facada no meu peito. Eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô indo pra longe, vou ficar tanto tempo longe do meu filho. Por que eu tô fazendo isso com ele? Eu que sempre carreguei sozinha, criei sozinha o meu filho. E aí meu irmão, que tem essa veia do meu pai, claro, da minha mãe também. Meu irmão que tem essa veia do meu pai, disse, não, levanta. O seu filho, quando crescer, ele vai ver a mãe incrível que você é. Você é a melhor mãe do mundo. Você não vai chorar. Engole esse choro. Dia das Mães. Engole esse choro. Você tá indo viajar, você vai ganhar o mundo para que o seu filho tenha uma vida extraordinária. Lembra do que o pai falou. Levanta, Aline. Eu não aceito. Eu quase apanhando dele. Falei, tudo bem, tá certo. Mas como é incrível quando um homem curado gera filhos curados. Quando o homem que decide ser curado transborda na vida de outras crianças. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois do nosso intervalo. Eu vou fazer um pit stop e chapa forte, vem aí, a gente já volta. Marceneiro, quer ter mais dinheiro no seu bolso? Vem para terceirização com a Chapa Forte. Aqui você elimina erros, diminui custos e minimiza a mão de obra necessária para a execução do seu projeto. E quer mais? Com isso, você aumenta a sua produtividade e o número de projetos que você consegue atender por mês, gerando mais lucro no seu bolso. Isso é a terceirização que nós promovemos para você. Vem ser parceiro Chapa Forte. É isso aí. Eu falo que eu amo essa empresa e eu fico muito grato por poder estar aqui participando do podcast Pode Mudar, falando um pouquinho, trazendo no meio do podcast, falando um pouquinho da nossa empresa, porque essa empresa é fruto do seu Paulo, que está aqui conosco hoje. Se não fosse ele ousar com fé, nós não teríamos essa empresa, então somos muito gratos a Deus por essa empresa. Mas hoje o nosso tema é Dia dos Pais. O que é ser pai? O que é realmente trazer para os filhos o entendimento do que é ser pai, né? Por quê? Porque muito se fala um Dia dos Pais da ausência dos pais. Mas aqui nós temos um privilégio de 3 homens que são presença na vida dos filhos. Verdade. Então, isso é um privilégio porque realmente não é todo mundo que pode contar isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui pro meu pai. Falar assim, como para você é importante, você já foi marcante na vida dos filhos, mas como é importante estar presente na vida dos seus netos? É tudo de bom. É maravilhoso. Eu tenho meus netos assim, é minha riqueza.
que cada um é diferente totalmente um do outro. Mas no pacote é tudo igual. Sabe? As necessidades o João são básicas. é uma coisa, o Matheus é outra, o Rafa é outra. Mas a harmonia é maravilhosa. 2, 3 semanas atrás eu estive na escolinha deles, que eles foram dançar. O Matheus e o Rafa na mesma escolinha dançando. E eu não tive o privilégio de ver meus filhos dançar. Uhum. Eu lembro que o Paulo dançou quando era pequeno, só vi as fotos. Mas eu não estava presente. Uau. E Deus me deu o privilégio de poder chegar lá. E eu cheguei, eles estavam dançando. E o Matheus é muito assanhado, parecido. Tava parecendo o Nesto da Capitinga. Lindo. Um gostoso, mamãe. Aí tava o Rafa com o chapeuzinho. Quando o Rafa me viu, Foi. aí ele disparou a dançar e dançou e pulou. Meu vô tá na plateia. E aí o Matheus me viu também, começou a se aparecer cada vez mais. Aí quando terminou a música, os dois veio correndo e pulou em cima de mim assim. Delícia. E eu falei, meu, que privilégio, que orgulho. Que orgulho você ser vô. E um vô que os netos gostam. É verdade. Porque tem vô que é só vô de nome. Mas As crianças têm medo até. Eu sempre lembro do comercial do Gelol, né? Há muitos anos atrás, né? Que é mais antigo. Estamos falando com os avós agora, então tá tudo certo. A criança caía, o pai ia lá com o Gelol, né? Uhum. E a frase do Gelol disse: não adianta ser pai, tem que participar. Não adianta ser remédio, tem que ser Gelol. Né? Que era remédio. Mas é verdade. Não adianta ser avô, tem que participar. O vô tem que estar presente. É o doce. Porque os netos, tá ali a referência. Ele estava lá dançando, mas queria ver. Tava o pai, tava a mãe, já tinha visto, mas quando ele me vê. E é interessante, quando eu chego na casa da minha filha ali, o Matheus me chega, vovô! Cadê a vovó? Você vai ter... É o pacote. Não, é a avó. Se a avó não tá incompleto o negócio. É verdade, verdade. Mas é maravilhoso, é tremendamente poder participar. Você acredita que os netos são uma forma que Deus nos deu de curar aquilo que não conseguimos fazer com os filhos? Perfeitamente, porque eu digo o seguinte, o neto, com nossos filhos, como o Paulo disse, a Aline disse, que a gente trabalhava muito. Eu trabalhava às vezes domingo a domingo, à noite, virei noites fazendo serviço, às vezes fazia o serviço tinha que ser à noite, não podia ser durante o dia, tinha que ser à noite. E quando a gente trabalhava, no outro dia descansar e ele ia para a escola. Quantas vezes cheguei em casa, os filhos dormindo. Quando eu voltava, eles já estavam dormindo. Mas hoje eu dou graças a Deus, que hoje meus netos eu posso ver, os meus filhos são excelente pai, excelente mãe. As minhas noras são um presente que Deus me deu. Uhum. O genro também. O genro Já é filha, né? Faz parte da família agora. Agora estão me introduzindo ele, né? O senhor já tomou posse. Eu tava em Angola, eu só vejo as fotos chegando. Meu pai leva o Arthur de paparazzi. Aproveitou o Arthur enquanto eu tava fora. Basta ser genro, tem que participar. Tem que participar. Não basta ser genro, tem que participar. Mas estava falando sobre cura antes do nosso pit stop aqui. Qual o reflexo? Porque você vem de um abandono, você vem de uma criação extremamente abusiva, com feridas, espancamentos e coisas terríveis que a gente não vai pontuar aqui em detalhes. Sim. Qual o reflexo da sua cura na vida dos seus filhos? 100%. Eu fui curado quando eu tinha uma revolta muito grande pelos meus pais, pela minha mãe, pelo fato assim de viver longe dos meus pais. Mas um dia Deus falou comigo e aquilo me marcou na minha vida, que se eu existisse, se eu fosse a pessoa que eu era, é porque ela me gerou. Os meus pais me gerou. E a partir do momento que eu liberei o perdão para minha mãe e para meu pai, o que aconteceu? Eu comecei a ver eles só as coisas boas.
que eles me gerou, o quanto meu pai era guerreiro. A minha mãe, eu tenho esse dom de cativar as pessoas, de abraçar, de ajudar as pessoas. As pessoas não querem ajuda, mas a gente faz e insiste em ajudar. Por quê? Minha mãe fazia muito isso. Minha mãe acordava 4 da manhã, ia lá para São Paulo tentar aposentar alguém, conseguia uma consulta. Ela fez muito isso. Tem um office boy, ela era o quê? Era office velha. Minha mãe aposentada, ela catava todos os documentos das pessoas. E ela resolveu. E aí chegava no banco, né? Naquela época não tinha tanto preferencial. E ela chegava com aquela carinha de Shurek, né? Aí a pessoa, ô senhora, pode passar na minha frente. Meu Deus. Aí minha mãe, muito obrigado. Passava, tirava aquela pasta, tirava Resolvia um monte de coisa. aquele monte de coisa. Todo mundo. Todo mundo ela levava. Pagamento duplicado daquele. Aí ficava aquela velhinha lá. E o pessoal, por que eu deixei essa velhinha passar na frente? Mas era a dona Minervina, minha mãe. E aí você se curando, isso refletiu. E aí quando fui curado, e graças a Deus, há uns anos atrás, há pouco tempo, eu fui curado 100%. Há muitos anos começou o processo de cura e você sente que cicatrizou de vez há alguns anos atrás. Aí foi o checkmate. Batalhou ali, porque não vem mais na memória. Que Quando bom. vem, eu ressignifico que aquilo foi necessário. Ótimo. Que eu não faço a comparação como os irmãos de José, que vendeu ele. Ele foi pro calabouço. Ele foi jogado num buraco. Do buraco foi por ser escravo. O escravo foi caluniado, pisado, parar na prisão. Mas na prisão Deus era com ele. É isso. E quando José saiu da prisão para ser governador, ele chegou no top. E é o segredo implacável que todo mundo tem que aprender. Que você, quando chegar no top, não é para crucificar as pessoas que Sim. te Pra julgaram. ressignificar, É isso. para você liberar o perdão daquelas pessoas, porque através daquilo é Deus que vai te exaltar. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É isso mesmo. E Deus tem sido generoso na minha vida. As pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você não... Como você... Não, tudo é Deus, tudo é para a glória dele, É foi isso. ele que significou. E quando os irmãos de José, frente a frente com ele, que ele falou assim, eu sou José, a quem vocês venderam? Os irmãos ficaram pensando, agora vai nos matar. Ele podia matar porque ele estava no Sim. poder. Sim. Mas ele disse, meus irmãos, vocês foi canal. É. Você foi instrumento que Deus usou para que eu chegasse até Ó, aqui. é verdade. Então aquilo foi assim, tem um exemplo muito forte, que às vezes está servindo de degrau para a tua subida. Exato. Pensa que você está descendo. Não, você é como um arqueiro, uma Tá- flecha na mão do arqueiro, Recua pra- está recuando, porque você vai voar longe. É isso Quanto aí. mais longe, quanto mais se você foi puxado meu tapete, puxaram, você está sendo Tudo coopera. cooperado para Perfeito. que Deus mude a tua história. E você, Arthur? Você tem aí uma cura recente na masculinidade, com o pai e com Deus. O seu reflexo de cura enquanto homem, com o seu pai e com Deus, está refletindo nos seus filhos? Seus hábitos estão mudando? Com certeza, muito. Uma outra pessoa, hoje uma pessoa com conhecimento maior, que sabe hoje como agir. Então antes às vezes agia por impulsividade ou por uma dor. Ou tentava não seguir, não retransmitir essa dor e mudar aquilo, mas às vezes de forma errada. E a partir do momento que eu comecei a entender, a ressignificar, eu passo para eles hoje também outros ensinamentos. Mas assim, eu como mentor, nós todos aqui também temos essa posição, onde nós direcionamos nossos clientes a perdoar, a honrar o pai e mãe, realmente, porque eles deram o que tinham, o melhor que tinham. E mudar as suas histórias e perdoar, mas também eu quero falar hoje com quem é pai agora, com quem e enxergar o que está trazendo para a vida dos seus filhos, porque é momento também de ressignificar, da mesma forma, porque às vezes a gente precisa interromper ciclos de dor, de trauma, para a gente não levar isso para nossas gerações.
E eu vejo muito isso. Hoje, atendendo jovens, e principalmente homens também, eu trago muito esse ponto de trazer o masculino. Ele deve, sim, prover e ele deve proteger. Então, sempre tento colocar o resgate da família, a manutenção da família em primeiro lugar. Sim. Mas nem sempre é possível. Nem sempre a gente consegue, ou às vezes a família já não está mais... É o livre-arbítrio do outro, né? Exato, é o livre-arbítrio. Às vezes a família já nem está mais unida, já separaram, mas os filhos são para sempre. É isso. E você como pai, e não está mais nessa situação de estar ali dia a dia, não conviver mais tão presente com seu filho, mas seja presente realmente, seja o homem da família. E se não for junto, provendo, protegendo, mas continue sendo o homem da família. O exemplo... Não precisa ser o homem da casa num casamento, mas seja o homem na vida dos seus filhos, né? Do seu lado, dos seus filhos. Porque o homem, ele é proteção. Só que se ele não estiver presente, ele vai proteger a quem? Então, esteja presente na vida dos seus filhos, crie memórias realmente. Quando estiver com eles, faça valer a pena. Mude, se você não teve isso com seus pais, ressignifique e faça com seus filhos. Gere memórias, gere com eles também espelho do que você quer para a vida deles, porque eles olham, sim, eles observam, isso reflete. Nós somos sempre espelhos e as nossas dores também refletem neles. É isso aí, é isso aí. Isso é forte, hein? Profundo isso. Eu quero falar uma coisa para os três. Começando pelo Paulinho, que é mais quietinho aqui. Depois a gente faz aí a volta. Paulo, se você, esse homem maduro de hoje, que já pisou em terras estrangeiras, que já fez coisas diferentes, se você pudesse ter um encontro com o Paulo Henrique de 5 anos, o que você diria para ele? Olha, uma das coisas que eu sentia falta, que hoje eu entendo, é que meu pai era o melhor pai do mundo. Por quê? Porque, como meu pai falava, ele saía pra trabalhar e muitas vezes eu não tinha meu pai. Uhum. Eu fui entender quem era meu pai realmente já com 14 anos. Então, se eu encontrasse o Paulo Henrique de 5 anos, eu falo assim: aproveita o melhor pai do mundo. Aproveita, porque ele não tá aqui porque ele não quer. Ele não tá aqui porque ele tá trazendo seu sustento. Então, essa é a mensagem que eu daria, entendeu? Aproveite o melhor pai do mundo. E você, pai, se você pudesse encontrar o Paulo de 5 anos, aquela criança ferida, cheia de dores, ou talvez o Paulo de 7, naquele rompimento, o que você diria pra ele? Olha, essa semana foi muito forte, que no domingo eu estava ali no encontro de carros antigos e eu encontrei um Gordini, um carro que em 72 nós chegamos na Estação da Luz. A mala era um saco, cadeado era um nó, 9 crianças. E meu pai alugou 2 Gordini, que era o sedã da época. Uau! Era um carro minúsculo, né? Mas pra mim eu sempre imaginei Era aquele carro tão grande. tão grande. E eu até fiz um videozinho, né, falando pro meu neto, falei: olha, em 72 nós chegamos em São Paulo. E ali nós alugamos e fomos ali na Vila Formosa, na Vila Antonieta. E nós chegamos naquele carro, então, vindo do interior. Para nós era tudo, São Paulo era tudo grandeza e tudo mais. Mas eu poderia dizer que o seu futuro será maravilhoso. Porque tudo que está passando neste momento, eu falei: Paulo, tenha paciência. Porque Deus vai recompensar todas as lágrimas que você derramou. Uau! Cada momento que você ficou longe dos seus irmãos, triste, que eu via, chegava Natal, eu nunca tive Natal, nunca tive Ano Novo, eu via as crianças recebendo presente, eu nunca tinha. Eu fui colocar um quichute no meu pé, eu tinha 12 anos de idade, e os mais antigos que conheceram o quichute
Não era o Nike, né? Hoje, né? As crianças, se não for Adidas, o Nike, sei não, lá. eu quero um Mizuno, eu quero isso. E eu, não. Que chute, aquele que dava aquele chulé bravo mesmo, que a gente ia jogar na lama com aquele lá, quem tinha um era um espetáculo. Sim. E eu tinha 12 anos de idade. Se você pudesse então dizer pro Paulo, você vai ter uma vida feliz. Você vai ter uma vida extraordinária. Você vai ter filhos maravilhosos. Você vai ter neto extraordinário. A Giovana tá chegando aí. É, uma princesa. E dia 11, né, desse mês é meu aniversário. 57 anos. Para mim é um privilégio ter eu hoje poder desfrutar, porque a partir do momento que Deus colocou na minha vida a minha esposa, com as nossas mesmas dificuldades, nossos mesmos problemas, aí eu hoje entendo que se fosse diferente não seria tão maravilhoso. Não seria mesmo. Porque um entende o outro. Eu e minha esposa, nós estamos tão conectados que no olhar a gente se entende. Eu pego, ela tem vontade de comer alguma coisa, o Espírito Santo me revela. A quarta dimensão. Ai, é muita fofurice no homem só, meu Deus. Só tenho a dizer, Paulo, fique em paz. Tem uma Cláudia Lúcia no teu caminho. Ai, que lindeza. E você, Arthur, se você pudesse falar com o Arthur de 5 anos. Olha, o Arthur de 5 anos, ele não tem muita lembrança da infância. Junta um pouquinho o TDAH, né? Mas o que eu poderia falar para aquele menino, eu sempre fui muito quieto, muito escondido, ficar no meu canto, por várias situações. Por vergonha que eu tinha de algumas situações, por evitar mesmo me expor. E isso veio refletindo na minha vida adulta. Então acho que se eu pudesse voltar lá atrás, falaria para aquele Arthur que cresça, apareça, pare de se esconder, porque você não nasceu para ser pequeno. E eu vejo que tudo, hoje eu consigo enxergar que tudo que foi feito, tudo que eu tive na minha vida, realmente foi para eu ser grande, foi para transformar, foi para me dar o melhor. E eu não enxergava naquela época. Então, às vezes, só queria cobrar, só queria ficar quieto no meu canto. Então, acho que se eu pudesse voltar naquela época, só ia falar, para de se esconder, sai para fora, abre a janela, sai para fora, porque eu não nasci para ser pequeno, então dá as caras ao mundo. Acho que teria mudado muita coisa, que eu venho buscando hoje. Hoje eu venho mudar um pouquinho desse esconderijo que eu tinha lá na minha infância. Mas aí o tempo passou e lá na frente tem um Paulo de 98, 100 anos. Se o Paulo de daqui muitos anos pudesse conversar com o Paulo de hoje, o que você acredita que esse Paulo te diria? Diria assim, camarada, você tinha razão, que a vida ia te levar em grandes lugares. Você andou muito, viajou muito, até os 120 anos como Moisés, tem muita história pela frente. E se o Paulo Henrique de 100 anos conversasse com o Paulo Henrique de hoje, o que você acha que ele te diria? Não para. Eu acho que uma das coisas que a gente mais fica com medo é e se der errado? Fracasso. Mas eu acho que ele me diria, fala assim, vai que vai dar certo. Porque tem muito chão pela frente, mas tudo coopera para o bem. E o Arthur, de 100 anos, o que diria? Acho que eu olharia e falava, valeu a pena. Tudo valeu a pena, porque hoje eu vejo que eu faço aquilo que me predisponho a fazer e que é a minha vocação e que é o que eu quero. Então, eu acho que eu só agradeceria. Pelo menos é o que eu espero. Quero chegar nos 100 anos, sim. Mas eu quero chegar só sendo grato. Uau, que lindo isso. Paulo,
Se você pudesse deixar um recado, um legado para o seu filho, qual conselho você deixaria para o seu filho? Essa é uma pergunta É para pegar. pra pega a gente, né? Eu me pergunto muito isso, o que eu vou deixar pro João Vitor. E eu acredito que o maior Em forma de conselho, o que seria? Então, eu acredito que a melhor coisa que nós podemos deixar é justamente o exemplo. E um conselho que eu já deixo pra ele, mas eu gostaria de reafirmar é: seja exemplo para outras pessoas. Porque sendo exemplo, você modifica histórias, sendo exemplo, você transforma vidas. E eu acredito de verdade que o João Vitor vai impactar muito a geração dele. Uau, Então, que lindo. seja um exemplo. E se você, Arthur, pudesse deixar um recado para os seus filhos? Olha para a câmera para ficar bem, Mas, né? bem gravado isso. Vamos lá. Para vocês dois, nós até viemos conversando recentemente. Eu quero crescer, quero prosperar, mas não quero deixar herança, quero deixar um legado. Porque herança é algo que se ganha. Sucessor Legado, trabalha. legado é sucessão. Então eu quero deixar sim um legado. E hoje falar e qualquer coisa, se um dia eles quiserem voltar nessa gravação, falar o quanto eu me orgulho de cada um deles. Eu tenho muito orgulho dos filhos que eu tenho, do caráter, da personalidade deles. E quando a gente pega no pé, porque acredita. Senão, não faria isso. É porque realmente acredita no potencial, sabe que terão uma vida gloriosa. Então, eu só quero hoje dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, que eu amo muito vocês, mas o que eu quero deixar para eles realmente é um legado e que vocês façam a diferença naquilo que vocês coloquem à mão. Que vocês façam com sabedoria, com perseverança e deem sempre o seu melhor. A partir do momento que você fizer o seu melhor, tenho certeza que você deixará um legado também para a sua próxima geração. Meus netos agradecerão. Verdade. Paulo Oliveira, pontualmente para o Paulo Henrique, se você pudesse deixar um conselho para ele, qual conselho você daria para o Paulinho? O conselho que eu deixo para o Paulo Henrique, que ele continua sendo essa pessoa extraordinária, o pai maravilhoso que ele é, que isso eu tenho um orgulho de ver os meus filhos tratando bem os meus netos. Eu disse uma frase, eu vi uma frase e eu carrego comigo, que nós estamos numa maratona. E essa maratona, como uma São Silvestre, você na largada sai correndo. E não adianta você chegar na frente em primeiro lugar e não ter ninguém para abraçar. Não tem ninguém para aplaudi-lo. Não, isso não tem sentido. Então que nessa maratona você veja lá seu filho, seus filhos, porque eu sei que eu quero mais neto. Olha o recado aí. E está lá com orgulho. Hoje eu me sinto orgulhoso de ter vocês como filho. A minha maior paixão, o meu amor, porque paixão passa, tu vai apaixonado. Não, eu tenho um amor eterno ao meu Deus e aos meus filhos. Uau. Mas tudo isso eu quero dizer, lá na frente vai valer a pena. E pro Jonathan, o que você diria? Olhando pra câmera. Pra câmera. Joe, presta atenção. Eu tenho muito orgulho de você, meu filho. De tudo que você tem sido, pai maravilhoso, esse esposo que tem lutado, dado a volta por cima, né? Em todos os sentidos. Hoje esse filho dedicado, que é durão, mas que ultimamente você tá tão maravilhoso, chorão. Isso é extraordinário, porque o homem viril não é aquele que é bruto o tempo todo, mas é aquele que cede. Aquele que quando você vê as lágrimas, sim, como ele diz, eu choro só de ver meu filho feliz. Isso é um choro de alegria.
E nem todo choro é tristeza, É. mas os choros de alegria, meu filho. Que Deus te honre e abençoe a tua vida poderosamente. Continua nessa jornada, porque o Deus que fez a promessa é fiel para trazer a existência. É isso. E para sua bebeinha, para finalizar? Tinha que ser, né? Li, eu sempre sonhei estar do seu lado e sempre te aplaudindo nas maiores plateias. Eu sempre falo isso porque meu sonho, Deus já me deu essa visão que você está sendo premiado e eu estava lá na plateia para poder aplaudir, porque essa é a promessa de Deus. Então que você voe alto, que os 4 cantos da terra te esperam, porque vidas têm sido impactadas, mas milhares serão muito mais impactadas, porque a promessa de Deus na sua vida é muito grande. Desejo que tu vai bem, que Deus tem cumprido os desejos do coração, que os altos e baixos que você passou simplesmente foi José no calabouço, na prisão, para chegar lá em cima, você olhar e dizer: valeu a pena. Vocês foram porta-voz. Vocês foram instrumento para que eu chegasse nesse lugar. Vocês fazem parte coadjuvante, né? O coadjuvante está ali, passou. Mas o ator principal da sua vida é você mesmo. Que Mateus é aquele que vai ser um instrumento na mão de Deus. Eu profetizo na vida do meu neto que ele será um instrumento. Vai dar muito orgulho para a mãe que chorou, que sorriu e passou por tudo, mas passou. Está no passado. E aqui para frente só vai ser vitória. Em nome de Jesus. Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Talvez você não tenha tido o privilégio de ter uma declaração de amor do seu pai. Aí, próximo domingo agora, Dia dos Pais. Talvez você não tenha tido esse privilégio. Mas o abraço que te falta precisa do seu braço. Eu te desafio a fazer diferença nesse domingo. Se o seu pai é um pai ferido o suficiente para ser ausente, ou trabalhou tanto por amor a você e você não percebeu até esse episódio, eu te sugiro que faça uma declaração de amor. Pega o seu celular, grava um áudio, escreve alguma coisa se a voz embargar. Mas não deixa passar mais um Dia dos Pais, sem você ser curado ou curada com o pai que você tem. Não seja órfão de pai, vivo na terra. Muito menos órfão de Deus. Pai significa dinheiro e prosperidade. Se cure com seu pai, a prosperidade virá naturalmente. Não é porque o seu pai é bom, é porque você recebeu misericórdia. Então nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Que nesse Dia dos Pais você possa fazer a diferença e possa daqui para frente honrar os seus pais. Eu sempre digo aos meus clientes, é possível ter 2 vidas dentro de uma. Desejo que depois desse episódio, você decida ter uma nova vida, sendo um homem e uma mulher curados de tal forma que o amor vai transbordar sobre a vida do pai de vocês. Eu quero deixar como último recado a diferença entre perdão e misericórdia. Perdão, ele é simbolizado em novembro no nosso país, quando nós temos tantas dívidas e as nossas dívidas são perdoadas. Isso é inspirado na Bíblia, o perdão de dívidas. Na Bíblia, quando um servo devia o seu senhor, no determinado período do ano, essas dívidas eram perdoadas. Então era mais ou menos assim: você me deve e agora não deve mais. Suas dívidas estão pagas, você está perdoado. Perdão, então, é dizer, daqui pra frente a gente não lembra mais do passado, a gente não toca mais no assunto. Não é perder a memória, é não tocar no assunto. Agora, Deus nos deu, além do perdão, a misericórdia. Então ele nos disse: Aline, eu dei o meu filho por vocês, para vocês. E vocês esquartejaram, trucidaram, espancaram e colocaram no madeiro. Eu não só perdoo, Aline, os seus pecados. Eu derramo por você e em você a minha misericórdia. Além de te perdoar pelo que você fez com o meu filho, eu te convido para ser filha também. Eu te adoto pela morte na cruz. E tudo aquilo que eu deixei para o meu filho, todo o reinado, eu te dou de presente. Isso é misericórdia.
é amar quem te feriu. É dar amor a quem não mereceu. Você quer receber perdão e misericórdia? Seja misericordioso no Dia dos Pais. Que fique essa linda reflexão para você. E eu desejo famílias mais curadas para a glória de Deus. Nós nos vemos semana que vem. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.